Gravando. Boa tarde, Virginia, Rafael, Mariana. A gente vai falar sobre dois artigos, o Animal Evolution, Trichoplax Trees and Taxonomic Termo e o Animal Evolution, Ansel and Apple Time. Bom, os dois falam sobre Placozoa e filogenia. O Placozoa é um filo que é considerado o menor filo animal, porque ele engloba só a espécie Trichoplax adherens. Ele também englobava o Treptoplax reptans, só que na verdade eles acharam só um espécime e eles chegaram à conclusão que era um Trichoplax fragmentado. O Trichoplax ele é um organismo pequeno e multiciliar, tem de 2 a 3 milímetros de diâmetro. Ele foi descoberto e descrito por Schulze em 1883 em um aquário marinho do Instituto Zoológico de Graz, na Áustria. Ele tem como característica a apresentação de só 4 tipos de células somáticas. O corpo dele é achatado, composto por 2 camadas externas de células epiteliais monociliadas. Ele se move por deslizamento ciliar ao longo de uma superfície sólida. E o fato interessante é que ele não tem lâmina basal. Alguns artigos falam que há uma diferença entre indivíduos pequenos e indivíduos maiores. Eles dizem que os indivíduos pequenos eles nadam e os indivíduos maiores seriam os que rastejam sobre o substrato, sobre uma superfície sólida. E estudos também dizem que eles se alimentam de protozoários e detritos. Bom, a morfologia dele é característica porque ele não possui polaridade antero-posterior ou simetria, nem oral ou aboral, por exemplo. As células das camadas superiores e inferiores são diferentes em forma, com orientação dorso ventral voltada ao substrato. Em algumas ocasiões, a região ventral ela pode invaginar, provavelmente para alimentação. Aqui a gente vê foto de 2 Trichoplax e a gente pode notar que eles não têm mesmo polaridade ou uma forma definida. Em alguns artigos eles dizem que a forma dele é meio ameboide. Aqui é uma foto que a gente pode ver a superfície ciliada, Bom, a reprodução deles ainda não é totalmente certa. Alguns artigos dizem que eles se reproduzem de forma sexuada. Assexuada por meio de fissão, binária e talvez trinária, e brotamento. O DNA dele dizem que é o menor de qualquer outro animal. Ele tem 98 megapares de base. Aqui a gente vê uma foto, fissão binária incomum de Trichoplax em 3 partes e 8 células de embrião de Trichoplax. A classificação dele é incerta. O Franz Schulze ele concluiu que a arquitetura corporal do Trichoplax não permite a associação dele com as esponjas, quinidários e quitenófilos. Só que ele sugeriu então que se tratava de um táxon próximo à raiz filogenética dos metazoários. Foco de diversas dúvidas. Segundo o artigo que a gente leu, um dos estudiosos, o Grell, ele considera que o Trichoplax seja um metazoário diploblástico verdadeiro. Ele tem
dois epitélios, os epitélios seriam superior e inferior, seriam homólogos à ectoderme e à endoderme. Só que a membrana basal não foi identificada abaixo desses epitélios. Então, logo supõe-se que os placozoas poderiam estar mais próximos dos poríferos, mas, por outro lado, existem pesquisadores com outra linha de opiniões que consideram os placozoas derivados de um ancestral mais complexo, segundo o Antígono, que são ideias cada vez mais aceitas. Estudos recentes, eles mostram que uma sequência genômica apresentou que o plano corporal, embora o plano corporal simples do Trichoplax ele possui um nível de complexidade genética. Então gera a questão que, embora eles tenham um corpo com base simples e um código genético complexo, eles seriam secundariamente simples ou eles possuiriam uma fase de vida morfológica complexa e desconhecida. Outros genomas hoje em dia estão sendo codificados, como o da esponja, Amphimedon queenslandica, e da segunda linhagem principal de protostômios, os Lophotrochozoas, o que pode ajudar a comparação com dados genômicos do Placozoa com menores equívocos. Mas, segundo o artigo, mesmo com a sequência inteira do genoma em mãos, ainda não vai ser suficiente para explicar definitivamente onde o Trichoplax se encaixaria na evolução e se a sua simplicidade morfológica é ancestral ou derivada. Ainda no assunto de filogenética evolutiva, eu vou falar um pouco do segundo artigo, que é o Animal Evolution Once Upon a Time. E a discussão desse artigo gira em torno desses 4 grupos: Quinidário, Ctenóforos, Porífero e Placozoa. E é importante saber o posicionamento desses grupos filogeneticamente para saber por onde passou, como foi a evolução até chegar em Bilatéria. E a visão tradicional desses grupos coloca Ctenóforo e Quinidário como mais próximo à Bilatéria, por possuírem sistema nervoso e músculo de gastrulação e epitélio verdadeiro, e Esponja como a mais basal, por não possuir essas características. E há todo um tumulto na parte inferior, pois há 2 pontos de discórdia. Um que indaga se Esponja seria um grupo monofilético ou parafilético. E depois de várias análises, afirmaram que esponjas poríferas não seriam um grupo monofilético. Então, esse aqui seria um cladograma dessa nova análise, colocando calcisponges e homoscleromorfos como mais próximos de Bilatéria. E se isso for correto, sugere que os Amatazoas tenham um ancestral esponja. Dan também faz a outra indagação, que seria Ctenóforos mais basal que esponjas. Se a gente tivesse que aceitar essa ideia de Ctenóforo mais basal e a parafilia de esponjas, o quadro da evolução animal se tornaria complicado, porque no caso dos Ctenóforos tem características avançadas como músculos e nervos, então isso a gente ia ter que colocar como se tivesse surgido independentemente. Philip Herve, no artigo, ele apresenta uma análise dessa análise do Dan. A intenção dele basicamente é retornar à visão tradicional. E a conclusão que ele tirou disso foi que o Dan foi enganado pela atração Longuebrant, que é um erro
que ocorre na análise filogenética confundindo os resultados. Então, isso atrapalhou ele nessa análise que ele fez. E agora uma conclusão de tudo isso, que apesar do empenho dos pesquisadores e das recentes descobertas, há muitas questões a serem esclarecidas acerca dos eventos evolutivos. No entanto, aos poucos estamos caminhando a passos largos aos novos horizontes que desvendam a filogenia dos metazoários. Muito obrigado.